O que tem a ver a restrição ao caminhão e circulação na cidade com a questão do transporte público? Aí nós caímos naquela questão do congestionamento, né? Eles alegam que o caminhão congestiona, mas a mercadoria tem que ser distribuída. O que eles fazem? Proíbem a circulação das 5 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então não entra em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, na maioria das cidades não circula caminhões. Tem que circular o caminhão menor, que aí você é obrigado a colocar mais veículos e não tem um planejamento de logística. Não existe planejamento. O que eles fazem? Simplesmente proíbem. Agora, esse motorista vai ficar esperando na beira das rodovias o dia inteiro, vai ter que descarregar à noite sem dormir, né? Então, e causa esse conflito com o transporte público, porque nós temos aí os congestionamentos. E a restrição em São Paulo não resolveu. São Paulo e Belo Horizonte têm a restrição e não resolveu a situação. Mesmo apesar de já estar mais de 6 anos em implantação, mas não resolveu o problema dos congestionamentos. Aí eu não vou entrar em detalhes de números, mas só para vocês terem uma ideia, acidentes de trabalho e doenças do trabalho. Então, no Brasil, você tem uma apresentação única. 705 mil acidentes no total das categorias. O transporte terrestre, que é o ferrovia, metrô e rodoviário, 29 mil. O transporte de carga, 16 mil, tem um maior volume, onde causa os acidentes nas estradas. Mas, mesmo assim, um alto índice de acidentes e doenças do trabalho com transporte de passageiro, 6.990. O metrô e a ferrovia, em conjunto, 2.375. Pelo tamanho que é hoje a ferrovia no país e o metrô, é um alto índice de acidentes e doenças do trabalho. E aqueles outros setores, né, que é o passageiro interestadual, intermunicipal, 1.700, mais os táxis, mototáxis, o transporte escolar, mais 973. Se a gente for ver aí, com 6.900, mais em torno de mais 2.500, nós já estamos com mais de 8.500 acidentes no transporte de passageiro. E o que está sendo discutido em políticas públicas? O Brasil adota o tripartismo, né? Ele adota 2 resoluções da OIT, que é as consultas relativas a tripartites, as normas internacionais do trabalho, e a recomendação 152, que é a consulta tripartite relativa às atividades de organização internacional do trabalho. E é isso que a gente está fazendo, né? Em conjunto com os demais países, que é a discussão das situações do trabalho com base também o que a OIT propõe. Então, nós temos uma estrutura de Estado que criou a participação popular de todos os setores, na estrutura de Estado e organização, mas está restrito à coordenação do governo. Os trabalhadores, os sindicatos, eles só participam, mas não coordenam, na maioria das comissões e conselhos no país. A Sônia, a nossa palestrante da questão da mulher, faz parte de vários conselhos na questão da saúde da mulher, do trabalho da mulher, e ela conhece bem essa situação, né? O Wagner também, né? Então conhece bem que é importante ter uma discussão conjunta, sim, mas também tem que ter a contrapartida, os trabalhadores também têm que começar a impor as suas decisões, né? No momento, nós estamos discutindo saúde do trabalhador, o Conselho Nacional de Saúde, que é a Comissão Interestadual de Saúde do Trabalhador, que é um grupo de trabalho dentro do Conselho Nacional de Saúde, discute a saúde no geral e tem um grupo de trabalho que discute a saúde do trabalhador. Nós temos ainda as comissões tripartite paritária, que discute as normas regulamentadoras do trabalho. Essa é uma comissão muito importante, porque é onde saem as decisões
de toda essa questão de trabalho. Hoje, nós temos duas discussões específicas do setor de transporte rodoviário e ferroviário e metroviário. Uma é o grupo de trabalho tripartite da NR24, é condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. E a outra, que vocês vão ter a discussão aqui com o Dr. Juscelino, né, e inclusive ele faz parte desse grupo, que é o GT de revisão do anexo 8, que é a vibrações de corpo inteiro. Né? Então, é a discussão que vocês vão ter, e tem uma comissão específica discutindo. Mas, mesmo assim, com muita imposição das autoridades, né, do governo, né, nas suas resoluções. E o Juscelino vai esclarecer bem isso para vocês. Eu faço parte da Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho, né, que é composto pelos 3 ministérios: o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Previdência e o Ministério da Saúde, além das centrais. No momento, 5 centrais sindicais fazem parte desse conselho, e mais os empresários através das confederações empresariais. Dentro desse grupo, nós temos o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e tem a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. E aí é uma crítica que eu faço ao movimento sindical no país. É pouco utilizado o Sereste. Se você verificar aqui dos nossos sindicalistas, poucos se utilizam dos centros de referência que existem, que é para dar uma assistência ao trabalhador. Não é assistência à população, mas sim ao trabalhador. Né? Hoje tem um grande avanço, desde 2009, que é o Fórum das Centrais Sindicais em Saúde do Trabalhador. Lá nós fazemos a discussão sem a interferência política. Nós discutimos saúde do trabalhador. Está presente aqui a Ana, que coordena os nossos trabalhos lá pelo DIESE, né? E nós temos feito aí várias atividades, né? Principalmente no dia 28 de abril, Dia Internacional das Vítimas dos Acidentes, apresentando projetos, apresentando soluções e discutindo um Plano Nacional de Saúde do Trabalhador. No setor de transporte, nós temos a nossa frente em defesa da lei, isso é no parlamento. Conseguimos mais de 170 deputados, 30 senadores, mas que não está resolvendo muito. Né? Que uma hora o deputado ou o senador ele está de um lado. Quando há um interesse empresarial, ele fica do outro lado. Né? Então, ele está com você até certo momento. E, infelizmente, nós não conseguimos eleger trabalhadores da área sindical, da área do trabalho. Né? Diminuímos ainda a nossa bancada dentro do parlamento. Mas é um espaço que nós temos para discutir lá dentro do parlamento. Né? Aí nós temos aí a discussão que nós estamos fazendo da regulamentação da lei, que eu não vou entrar em detalhes, mas é uma lei que foi aprovada depois de 40 anos, ela está há 2 anos e meio implantada, só que era aprovada, só que nós não conseguimos fiscalização, não conseguimos implantar nenhuma dos artigos que foram aprovados, e com isso acaba sendo mais um prejuízo para os trabalhadores. Né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Eu estava esquecendo de falar aqui do DIESE. Nós temos ainda parceria com as centrais sindicais, algumas entidades não governamentais, mas que têm um trabalho excelente junto com os trabalhadores e as centrais. O DIESE, o Departamento Sindical de Estatística e Estudos Econômicos, que também discute a questão da saúde e segurança, tem mais de 60 anos. O DIESAT, que é o Departamento Interestadual de Saúde do Trabalhador, está desde 1980, né, onde é feita uma discussão da saúde do trabalhador específico, e assessoria no parlamento, nós temos o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Né? Então, são os setores que atuam em conjunto com os trabalhadores em geral. Eu estou encerrando,
que agora o Wagner vai colocar um pouquinho aí do setor ferroviário. Tá? E agradecendo mais uma vez a presença de vocês, tá? Que é um privilégio para a gente conseguir, em São Paulo, fazer essa discussão da saúde e segurança no trabalho. Obrigado.